Paz do Senhor, amados. Mauro Luís Bishop com vocês, amém? Hoje vamos meditar um bocadinho na palavra do Senhor, muito breve, deve matinal diário, amém? Mas antes vamos orar, amém? Vem comigo. Querido Deus e querido Pai, fala em nossos corações. A Tua palavra é o único instrumento que nós temos como filtro para os nossos corações. Não dá para acordar amanhã ou depois da manhã e dizer eu acho, eu penso. Não. A Tua palavra é a única fonte de direção que nós temos. É a única fonte de verdade que nós temos. Nós não podemos achar alguma coisa. Não, nós queremos o que Tu queres para nós. O que Tu disseste que é bom para nós, nós aceitamos. O que Tu disseste que é mau para nós, nós aceitamos. Então Deus vem falar aos nossos corações, nos dá direção, nos dá alinhamento espiritual, nos dá foco. Não deixes que nos desviemos para a frente nem para trás. Para a frente, quando eu digo Deus, é seguindo outros. Seguindo outros que pensamos que tem alguma verdade para nós, vivendo de acordo com a opinião do mundo, a opinião das pessoas, a opinião daqueles que pensam que tem alguma verdade. Quando eu digo para trás, é não recuar para a velha vida, para a antiga vida que nós tínhamos. Conforme o texto que vamos ler hoje, não nos deixes voltar para trás, ó Deus, sem a alegria de nos sentirmos completamente salvos. Então retira todo o pensamento que nós temos acerca de alguma coisa e coloca a Tua verdade. Oramos em nome de Cristo Jesus, amém. Manos, hoje nós temos a palavra, o Salmos no seu número 51, no seu versículo 13, no seu versículo 12. Davi vai dizer o seguinte: torna a dar-me a alegria da Tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Davi, durante um período da sua vida, ele pecou muito. Ele pecou de forma muito grave. De modo que, embora ele tenha confessado e Deus tenha perdoado, alguma coisa dentro de Davi já não fazia sentido de ele dizer essas palavras. Torna a dar-me. Algumas traduções vêm devolve-me a alegria de ser salvo. Mas isso é muito grave, é muito profundo. Um homem como Davi, depois de toda a experiência, sonhos, falava diretamente com Deus. Davi parece ser aquela pessoa que tem tríplice unção. Ele foi ungido rei, ele exerceu sacerdócio e ele exerceu profecia também. É sacerdote, é rei e é profeta. Davi operou nessas três áreas. Operou nesses três dons. É muito interessante ver isso. Então, de falar de ser cristão, de falar de obedecer a Deus, de falar com Deus, de ter visões, de ter revelações da parte de Deus, cumprimento de promessa, de batalhar por Deus, de cristão que vai atrás, que corre determinado. E até Deus na sua palavra vai dizer, homem segundo o seu coração. Chega nesse nível da vida em que ele vai dizer, eu já não tenho prazer em ser salvo. Eu já não sinto prazer em ser salvo. Davi, na sua palavra, ele vai orar a Deus que lhe devolva. Que Deus lhe devolva, manos, a alegria. Muito de nós chega nesse nível de vida, por vezes, nessa fase da nossa vida. Só que nós não fazemos como Davi fez. Nós, quando deixamos de ter prazer nas coisas de Deus, a nossa tendência é nos fecharmos, é nos afastarmos de Deus, daqueles que são de Deus. É
é não buscar cobrança, é não buscar como estás, é não querer justificar a vida que estamos a viver. Só que é exatamente o oposto. Quando nos sentimos cada vez mais fracos, cada vez mais longe de Deus, a tendência e o correto e o bíblico é correr para Deus. Quem peca, ele deve correr logo para Deus. Ele deve correr logo para a cidade de refúgio. Quem transgrediu, ele corre logo para a cidade de refúgio. Ele corre para Deus imediatamente. Só que nós não, porque da opressão de Satanás, entende? Eu também não gosto de falar muito de Satanás, mas ele existe. Ele existe, ele vem mesmo para matar, roubar e destruir, embora o texto não seja aquele que nós usamos, mas ele vem para fazer essas coisas. Satanás, quando vem, mesmo para matar, roubar e destruir. E nós vemos um homem como Davi, um cristão, podemos chamar assim, embora no Antigo Testamento não tem essa denominação como tal, mas para nós, um homem de Deus, com uma vida cristã sadia, chega um momento em que ele já não sente prazer nas coisas de Deus. Para nós hoje, por vezes até tínhamos prazer de orar, mas hoje já não temos prazer nenhum orar. Só temos a recordação que orávamos X tempo e X horas. Nós temos prazer em ler a palavra de Deus, prazer em ir ao culto, prazer em ouvir um pregador a falar das coisas de Deus. Nós temos prazer em ouvir dizer que Jesus um dia vem nos buscar. Temos prazer em ouvir dizer que um dia vamos estar no céu com Jesus, ver Jesus face a face, estar com Abraão, Isaac, os mártires da fé, Estevão, como é que aconteceu estar com Paulo. Nós tínhamos prazer nessas coisas, mas hoje nós vemos que é muito mais fácil ver uma série durante 4 horas. O dia todo conseguimos ver séries, mas não temos prazer nenhum em orar, em dobrar o joelho, em orar, em ler a palavra, em ouvir um louvor, em ouvir uma pregação, em fazer um devocional. Não temos prazer nenhum. É nesse momento em que nós temos que correr para Deus e orar e fazer esse tipo de oração. Mas existem ferramentas para nós nem sequer chegarmos nesse estado. É a manutenção diária da nossa vida com Deus. Ele vai dizer: sustém-me com um espírito voluntário. Um espírito voluntário é nada mais, nada menos que um espírito pronto a obedecer às coisas de Deus. E essa manutenção, meu irmão, não é só quem está desviado, não é só quem está longe. Essa manutenção é para todos nós, diariamente. Nós temos que fazer a manutenção da nossa vida espiritual. Porque, irmão, não vamos nos mentir, não é fácil obedecer toda a palavra de Deus, não é fácil. Daí diariamente temos que estar nos pés do Senhor. Me ajuda com o espírito pronto a te obedecer, Deus. Me ajuda a te obedecer no dia de hoje. Me ajuda a permanecer no dia de hoje. Me ajuda a permanecer na tua palavra. Não me deixes desviar de ti. Não me deixes se afastar da tua palavra. Não me deixes que a filosofia, que a ciência, que o mundo, que as falsas amizades, que as tribulações, que a luta, que a dor me afaste e retire a verdade que há em ti. Porque esse estado é um estado em que muitos já não voltam. Davi, pela misericórdia de Deus, ele consegue sentar e fazer essa oração: Deus, não retires de mim o teu espírito, mas volta a dar-me alegria. Alegria nas coisas espirituais. Eu não sei se é a tua condição hoje de que você não sente mais prazer nas coisas espirituais. Mas a primeira chave que eu te dou é: você que está em pé, faça a manutenção diária da tua vida com Deus. Para nós chegarmos nesse nível. Davi pecou, mas ele pediu perdão, Deus lhe perdoou, já viveu as consequências, mas ele não consegue voltar a se perdoar ao ponto de sentir alegria nas coisas de Deus. Ele já não se sente chamado, ele já não se sente com um propósito, ele já não se sente o Davi ungido, ele já não se sente, ele já não sente isso.
Acontece com muitos de nós quando falhamos, quando erramos, quando caímos fundo na presença de Deus. Nós não queremos nos perdoar mais, nós já não sentimos Deus. Daí uma busca incessante, daí eu dizer: quem está em pé, cuide-se para que não caia. Faça a manutenção diária para não chegar neste nível, porque sair desse nível é muito difícil. Uma oração não vai chegar. Orar a Deus não vai chegar, vai exigir esforço nosso e cultuar sem vontade, ouvir louvor sem vontade, cantar sem vontade, ler a Bíblia sem vontade. É uma manutenção diária. Para quem deixou chegar nesse nível é ainda mais difícil, é mais profundo, é mais violento. Tens que ser violento contigo mesmo. A Bíblia vai dizer: desde o tempo de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus, ele se vence, ele se ganha, ele se adquire pela violência. Não é violência contra o irmão, não é violência contra o A, contra B, contra quem Satanás usa para falar falsamente, para nos pôr embaixo. Não, é uma violência contra nós mesmos, uma vida espiritual violenta. Leitura diária, oração diária, meditação diária, ir aos pés do Senhor diariamente. É uma luta constante para todos nós. Não pense que é só contigo que acontece isso. Não pense que é só contigo difícil obedecer os mandamentos de Deus. Não pense que é só difícil para ti obedecer os seus prefeitos. Está aqui um homem grande na presença de Deus. Grande homem, grande homem. Acontece com todos nós diariamente. Deus me sustém com o espírito disposto a te obedecer, porque obedecer não é fácil. Mas aí o espírito reto, aí a vontade de alegria voltar a sentir prazer na leitura, na fé, na vinda de Cristo, na salvação de almas, na comunhão com os santos. Isso é uma meditação diária. Você que caiu, você que está embaixo, ora a Deus e faça um esforço. Diz: Deus, eu não sinto mais prazer em nada disso de igreja. Deus, eu não sinto mais prazer em nada disso de igreja, de culto, de louvor, de pregação. Eu não sinto, Deus. Mesmo essa pregação que eu estou ouvindo já está a me irritar. Fala com Deus, mas não deixa de perder a alegria de ser salvo. A alegria de ser salvo. E não descarte, embora ninguém goste de falar, eu pessoalmente não gosto de enaltecer aqui Satanás, mas ele existe. Ele oprime as nossas almas, ele tem ferramentas. Ele usa pessoas, ele usa meios, ele usa os nossos sentimentos distorcidos, ele usa como brecha para entrar, para penetrar, nos colocar numa vida de opressão espiritual. Ele existe, ele quer matar, ele quer roubar, ele está aí para isso. Por vezes nós vivemos livramentos da parte de Deus que não nos chega, porque na verdade o que nos chega para nós lutarmos, meu irmão, não é nada mais, nada menos do que nós conseguirmos. Porque Deus não nos mandaria resistir ao diabo e ele fugirá de nós se realmente nós não tivéssemos a capacidade de resistir ao diabo. Deus não diria: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se o ser humano, se aquele que é filho, nascido de novo, não tivesse em si a capacidade ganha na cruz do Calvário de resistir Satanás, de resistir o diabo. Então quando tens no teu alcance a possibilidade de fazer aquilo que não agrada a Deus, e você sabe, o teu espírito também, do outro lado tens a possibilidade também de lhe obedecer. Porque a luta ela vem com escape também. A luta ela vem com escape. Não desista. Volta para os caminhos de Deus. Deus está à tua espera. Deus quer os seus filhos de volta. Deus quer a salvação da alma dos seus filhos. Ele vai dizer: eis que coloco nas tuas mãos a vida e a morte. Mas o próprio Deus vai dizer: escolhe a vida. Escolhe a vida.
Que Deus de paz possa nos abençoar a buscarmos a Ele novamente a alegria de sermos salvos em Cristo Jesus. Tem que haver diferença, irmãos. Tem de haver diferença. Vem comigo.